tratar a respeito da cultura Tiwanaku. Cultura esta que foi uma das mais importantes do continente americano, uma cultura pré-inca, uma cultura muito sofisticada que se desenvolveu no altiplano boliviano. Basicamente, Tiwanaku se encontra a uma distância de mais ou menos aí 72 quilômetros da cidade de La Paz, no altiplano, e está localizado a uma altitude de 3.875 metros. O altiplano possui características bastante interessantes. Uma delas é o frio e também é uma região no qual a incidência solar é muito grande também. Em mais ou menos uma hora e meia que eu estive em Tiwanaku, eu não senti especificamente o calor solar. Porém, me queimei todo, porque por mais que você não sinta o calor, a incidência solar ali é muito grande. Então, é uma outra característica que eu percebi ali no altiplano. Basicamente, a cultura Tiwanaku, segundo os especialistas, ela se divide em períodos, desde o período tardio até seu último estágio antes de seu desaparecimento. Que existem várias teorias a respeito do desaparecimento dessa cultura. Porém, a verdade é que o centro cerimonial de Tiwanaku ainda permanece um mistério. Há muitas teorias, muitas especulações a respeito desse lugar, porém, é um lugar no qual abundam mais perguntas que respostas. A cronologia do lugar, e segundo a tese boliviana, essa cultura se iniciou por mais ou menos ali por 1500 a.C. Outros colocam essa cultura ali por volta do ano 100 a.C. E seu abandono, mais ou menos ali até o século XII, e os motivos também abundam teorias. Tem aqueles que colocam que foi por questões de mudanças climáticas, uma grande seca, etc. No geral, é o que você encontra algumas teorias acadêmicas a respeito desse lugar, como por exemplo o livro Tiwanaku, Senhores do Lago Sagrado, que foi desenvolvido por arqueólogos chilenos. Você também encontra, já depois eu vou citar inclusive também um artigo muito interessante do site Esfinge a respeito de Tiwanaku. Porém, você tem as lendas e tradições locais a respeito de Tiwanaku, que falam, que atestam que esse lugar foi varrido por uma grande inundação. Então, originários aí do sul do lago Titicaca, eles chegaram a dominar territórios do sul do Peru, norte do Chile, o altiplano boliviano e algumas localidades do norte da Argentina. Outro dado é que Tiwanaku, lamentavelmente, sofreu uma intensa depredação desde o tempo em que a cultura se colapsou, aí, por volta do século XIII, e o lugar se converteu em um imã para aqueles que procuravam tesouros escondidos, devido aos testemunhos a respeito da grandiosidade dessa cultura. Recentemente eu conversei com um policial
reformado da Bolívia, que trabalhou nessa parte turística, da polícia turística boliviana, e ele comentou que há pouco tempo se falava de uma espécie de lâmina de ouro que havia sido, digamos, relatada aos pés do monolito Bennett, ou Pachamama, e que muitos realmente escavaram o lugar e procuraram essa suposta lâmina de ouro. Então você tem muitas tradições, muitas lendas a respeito desse lugar. E infelizmente a cultura tiwanaku, ela após, digamos, seu término, o santuário arqueológico em si foi muito espoliado, destruído. O complexo em si, ele é dividido em seções, né, que você encontra ali no sítio arqueológico. Você tem o complexo da pirâmide de Acapana, você tem Putuni, você tem o templo de Kalasasaya, você tem a pirâmide de Pumapunku, você tem Quericala e o templete semi-subterrâneo. A pirâmide de Acapana é um nome aimara, que Acapana significa que leva luz, ou Acacahuana é um lugar no qual se observa, né? O lugar no qual as pessoas perecem, e alude a combates naquele lugar, né? Você tem Putuni, que está aí localizado a oeste do templo de Kalasasaya, próximo ao setor da parede balconeira, e se encontra seu acesso principal uma punjante pedra aí lavrada, né? O templo de Kalasasaya, que em aimara significa pedras paradas, foi um centro cerimonial do complexo de Tiwanaku, e é o templo mais grande aí do sítio arqueológico. Perdão. A sua estrutura retangular está baseada em colunas de arenisca e pedras lavradas, entre as quais há condutos de deságue para águas pluviais. Pirâmide de Pumapunku, que é um dos complexos mais famosos e misteriosos do santuário arqueológico Tiwanaku. Você tem significa Porta do Puma, basicamente em aimara. É um sítio que ele possuía ali a representação de um felino. Ele foi desenvolvido ali, segundo as teorias, ali no final do período clássico, 900 depois de Cristo. Porém, há uma discussão sobre isso. Muitos colocam Pumapunku como antiguidade maior, inclusive sugerem ser uma construção, pré-diluviana. E suas peças líticas de alta precisão, e com avançadas técnicas de construção e engenharia hidráulica empregadas, né? E converteu esse lugar como um dos lugares mais complexos aí do santuário arqueológico Tiwanaku. É notório que Pumapunku, através dos testes, etc., que fizeram de carbono, datam esse lugar mais ou menos aí nessa datação. Porém, há aqueles que sugerem uma antiguidade maior. E a respeito desse lugar, né? Quericala é uma estrutura arqueológica que se encontra a 20 metros a oeste de Putuni. Seu nome significa pedras de fogo, ou pedras que ardem. E consta mais ou menos aí uns 2.000 metros quadrados de edificação. Famoso templete semi-subterrâneo,
Está aí a uma distância de 21,50 metros a leste do templo de Kalassasaya. Templete semi-subterrâneo é uma das melhores peças arquitetônicas de Tiwanaku. Foi edificado nos primeiros séculos da era cristã. É de planta ligeiramente retangular, composta de 4 muros de contenção em torno de um pátio aberto. O lado oeste ele mede mais ou menos 28,47 metros, o leste 28,57, o norte 26 e o sul 26,05. E na fachada do muro há pilares monolíticos plantados verticalmente. E ao leste 11, ao oeste 15 e ao sul 9. Um lugar bastante interessante. O template semi-subterrâneo. Como eu citei, cidade de Tiwanaku, aí, segundo as teorias, os teóricos, né, foi abandonada aí mais ou menos no ano 1100 depois de Cristo. E o povo tiwanakota desapareceu de forma repentina. Não se desconhece os motivos, ainda que não faltem teorias de toda a natureza. Né? Então aí fala aí que a pessoa que fez o texto, né, que o guia insinuou que um grande desastre natural ocorreu, causando esse abandono. Aí, segundo a pessoa, aí para o grupo, isso pareceu... na verdade, essa teoria foi um pouco aceitável. Né? Porém, como eu citei, você tem a parte acadêmica de um lado e você tem as lendas e tradições locais do outro. Basicamente, esse é o resumo a respeito de Tiwanaku. Eu irei mostrar algumas fotos aqui que eu tirei. Primeiramente, em relação ao complexo de Pumapunku, como a gente viu, Porta do Puma. A característica principal desse lugar são pedras altamente trabalhadas, com precisão, não somente do ponto de vista do trabalho de corte, como também arquitetônico. Então, Pumapunku é um lugar fascinante, porque é um dos lugares no qual nós encontramos uma alta sofisticação no processo de desenvolvimento dessas pedras. Pumapunku é um dos centros mais extraordinários do planeta em relação a construções megalíticas. Por isso que Pumapunku é um mistério. E é um dos lugares, como eu citei anteriormente, que mais abundam perguntas que respostas. A característica marcante de Pumapunku são pedras que estão espalhadas por todo o sítio arqueológico como peças de quebra-cabeça. E você vai encontrar aí blocos megalíticos que pesam mais de 100, 200 toneladas. Então não é uma coisa tão simples. O mais interessante é que quando você vai no museu, que está também localizado aí na região do sítio arqueológico, você tem também as teorias sobre a construção desse lugar. Inclusive, uma das técnicas utilizadas por essa cultura era o ligamento de estruturas megalíticas através de metal líquido. Eles tinham uma técnica que eles faziam dobradiças, uma espécie de dobradiça de ligadura, na verdade, e preenchiam isso com metal líquido para fundir essas rochas. Muito interessante isso, porque você vê nas pedras realmente essa característica. Mas a questão é que, ao menos no museu, as ferramentas que estão expostas ali, elas não batem com essa grande sofisticação empregada no processo de lapidação, de fabricação de blocos megalíticos tão complexos. Então, quando uma pessoa observa esses blocos cortados com alta precisão, com perfurações, e você observa as ferramentas expostas no museu, você se torna um pouco cético com o que você vê no tocante ao processo ferramentoso e os blocos megalíticos enormes,
de Pumapunku. Quem trabalha em construção civil, ou quem já trabalhou, como foi meu caso, sabe que para fazer essas coisas se necessita certa tecnologia, certo aparato ferramentoso. Não é uma coisa tão simples. Então, quando uma pessoa, quando alguém vai a Pumapunku e observa essas coisas de perto, toca, vê, observa que não é tão simples a explicação como muitas vezes se coloca a respeito desse lugar. Eu não estou dizendo necessariamente que foram alienígenas, como colocam os teóricos dos antigos astronautas, laser, eu não sei qual outro tipo de alta tecnologia que eles propõem. Mas uma coisa é fato. Algum tipo de tecnologia bem avançada, de técnicas bem avançadas, foram utilizadas para a construção desses blocos megalíticos. Isso é um fato. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. São pedras com cortes precisos, muitas vezes com angulações totalmente precisas, e pedras magnetizadas também. Você vai encontrar pedras aí nesse lugar que você encontra esse fenômeno do magnetismo, que também é um fenômeno não só de Pumapunku, como também de outras estruturas ao redor do planeta. Os antigos tinham fascínio por pedras magnetizadas. Esse bloco, por exemplo, um bloco que pesa toneladas, você tem aí um processo de corte, de perfuração ou de lapidação muito complexo, e que, como eu citei anteriormente, não bate, por exemplo, com as ferramentas apresentadas, ao menos no museu de Tiwanaku. Como a gente viu na breve apresentação, Pumapunku era uma estrutura piramidal, era uma pirâmide, o que torna ainda mais complexo o processo de construção desse lugar. Outro fascínio que eles tinham era de perfurar os blocos megalíticos. E são perfurações muito bem feitas, muito bem desenvolvidas. E a pergunta, como fizeram para perfurar esses blocos complexos? Se, segundo o que se propõe, eles não tinham esse conhecimento, digamos, tão avançado, tão complexo para poder trabalhar esses blocos assim. Então, Pumapunku mais parece aí uma espécie de Lego com várias peças jogadas por todos os lados. Tamanho dos blocos. Aqui, um dos famosos blocos em forma de H. São blocos pesados também e que foram trabalhados com uma arquitetura precisa. Bem cortados, bem trabalhados. E quando você observa esses blocos de perto, realmente parece que esses blocos eles foram feitos para algum tipo de encaixe. Como peças realmente de quebra-cabeça. Quando você toca essas rochas, na verdade esses blocos megalíticos, você sente, parece que é um construto
oriundo do melhor concreto que você tem hoje na construção civil. Isso que é muito interessante. E aí quando você vê certo reducionismo, como se tem anteriormente a respeito desse lugar, você já começa, de uma certa forma, a ficar um pouco cético. E um dos motivos que me levaram até Tiwanaku foi justamente esse, porque uma coisa é o que você vê nos livros, uma coisa é o que você ouve nos documentários, outra coisa é você estar diante desses blocos megalíticos e poder apreciá-los em loco. E aí a sua perspectiva muda radicalmente a respeito desse lugar. Aí os famosos blocos, né, em forma de H, que os teóricos dos antigos astronautas sugerem que foram feitos aí por tecnologia extraterrestre, segundo eles. Eu discordo um pouco da teoria dos antigos astronautas a respeito desse reducionismo que eles fazem de colocar tudo como um construto alienígena. Porém, você encontra mitologias ao redor do planeta que falam de civilizações muito avançadas. Você tem, por exemplo, o mito dos 7 sábios construtores que, após o grande cataclisma, começaram a reconstruir a civilização, levando conhecimentos inefáveis para civilizações. Depois eu vou falar um pouco da Porta do Sol, que vai entrar nesse tema também. Mas você tem mitologias que ecoam ao redor do planeta a respeito de civilizações antigas e principalmente desses 7 sábios construtores que compartilharam conhecimentos inefáveis, que segundo essas mitologias são a causa dessas construções megalíticas complexas ao redor do planeta, como o Puma Punku. Essa pedra, ela suscita também muitas teorias. Pessoas formadas na área de engenharia, por exemplo, já foram até esse sítio arqueológico, já analisaram essa pedra e falam que esse bloco, na verdade, é um dos blocos mais complexos de Puma Punku e um dos blocos que aventam a possibilidade de uma tecnologia muito avançada. A gente observa uma coisa interessante, a angulação deste bloco perfeita, essa parte aqui dessas perfurações é um bloco muito fascinante. Muito fascinante. Aqui uma visão também desses blocos com essa arquitetura também bem complexa. Uma visão também do altiplano. Altiplano boliviano, que é uma região, quando a gente observa o altiplano, geograficamente muito complexa, porque você não vê muitos recursos ao redor do lugar. Então é fascinante observar que essa cultura desenvolveu algo tão complexo, tão sofisticado nesse lugar. E é muito interessante porque cultura Tiwanaku é uma cultura pré-inca. Quando os incas chegaram nesse lugar, já existiam essas construções. Os cronistas espanhóis falam a respeito desse lugar, como principalmente Pedro Cieza de León. Então você encontra relatos
dos cronistas. E, inclusive, agora se eu não me engano, Ciesa de León perguntou os incas a respeito desse lugar. E os incas responderam que não foram eles que construíram Tiwanaku, mas foram os deuses em uma noite. Então os incas, que beberam muito dessa arquitetura antiga megalítica Tiwanakota, afirmaram, segundo o cronista, que esse lugar foi construído pelos deuses. E bate com também com a mitologia aimara, que fala que foi Viracocha, o deus construtor, não somente aí de Tiwanaku, mas de grandes centros megalíticos ao redor dos Andes centrais. Então é muito fascinante isso. Aí Pumapunku. Aqui a gente vê o que seria a representação, a reconstrução ideal para a pirâmide de Pumapunku. Nome aimara que significa Porta do Puma. Foi o edifício mais suntuoso de Tiwanaku, destacado pelas enormes proporções, suas construções, acabamento fino das suas plataformas e também técnica aí sofisticada, que foi utilizada aí no processo de construção, de drenagem, etc. Então a gente observa é uma estrutura piramidal conformada aí por obsidiários lavrados, não, com 3 plataformas de planta quadrangular. Só 2 são visíveis atualmente, e que se estendem ao norte e ao sul. No piso foram encontrados aí alguns restos aí de pigmentos coloridos, vermelhos, azuis, verdes, brancos. E a gente observa também que na estrutura aí também alberga um templete semi-subterrâneo. Total aí do lugar médio 210 metros em direção norte e sul, 132 metros em direção leste e oeste, aproximadamente 5 metros de altura. As investigações aí, elas determinaram que a pirâmide foi construída durante o período de 600 a 800 depois de Cristo, que é o período Tiwanaku Tardio IV, segundo a arqueologia convencional. Porém, você encontra teóricos que falam que essa estrutura é uma estrutura pré-diluviana. O próprio investigador, um dos grandes que devotaram sua vida neste lugar, foi o arqueólogo Arthur Poznański. E Poznański sugeriu uma antiguidade com mais de 10 mil anos para esse lugar. Porque, segundo a teoria de Poznański, esse lugar era um centro astronômico, era um tipo de calendário astronômico dessa cultura. O que é um fenômeno também de outras culturas antigas, não somente aí de Tiwanaku. Não somente de Tiwanaku. Então, algumas fotos que eu tirei aí. No santuário arqueológico aí de Tiwanaku. Mais especificamente no complexo de Pumapunku. Isso aqui era um tipo de portal que foi abandonado. E a gente observa o tamanho, a complexidade de uma obra assim, arquitetônica assim. Porque são blocos que pesam toneladas. Não é uma coisa tão simples de se trabalhar. E eles trabalhavam e perfuravam, tinham um fascínio por essas estruturas que se encaixam, ao menos ao que parece, que se encaixavam no passado. Então é impressionante, é formidável a arquitetura encontrada em Pumapunku.
Aí a entrada do complexo, você tem essa casinha que fica uma fiscal aqui. Então, basicamente aqui a gente falou um pouco a respeito de Pumapunku. Será a primeira parte do vídeo. Eu não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito largo. Mas eu irei tratar também a posteriori de outros complexos a respeito do Santuário Arqueológico de Tiwanaku e também tratar de algumas informações interessantes. Então, espero que você possa ter gostado do vídeo, que você possa curtir e compartilhar, porque eu conto com o seu apoio.